Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, no começo eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu escolhi. E hoje gostaria de falar sobre a dificuldade que os rapazes mais tímidos têm na abordagem com as moças. E principalmente a dificuldade que eles têm em mostrar o desejo sexual. Isso é um dos temas que mais e-mails eu recebo. Porque efetivamente o número de moços que se dizem inclusive que nunca namoraram, que só conseguiram sair com prostitutas, que não têm coragem de chegar nas meninas que lhes interessam, é enorme, muito maior do que aquele que a gente poderia imaginar, especialmente nos tempos de hoje. A timidez continua sendo um tema muito pouco esclarecido. Pouca gente sabe exatamente explicar e provavelmente contém inclusive um elemento natural, biológico. Tem crianças, desde pequenininha, desde os primeiros meses de vida, que tem um comportamento de simpatia em relação aos outros seres humanos, que vê uma pessoa estranha sorrindo para ela e ela sorri. Se a pessoa quiser pegar ela no colo, ela larga o colo da mãe e vai no colo de uma pessoa estranha. E existem outras, talvez maioria, que quando alguém faz o mesmo gesto de sorrir e querer pegar, ela se vira de costas, se gruda no pescoço da mãe e começa a chorar desesperadamente. Ou seja, esta já nasceu com medo de gente e talvez tenha suas razões até bastante razoáveis para isso. E outras parece que acham gente um animal simpático, não é? E tem uma atitude mais positiva em relação aos outros humanos. A pessoa que chega nas situações sociais já com a ideia ou de medo de desagradar, já chega todo defensivo, todo atrapalhado e acaba provocando mesmo uma reação negativa por parte dos interlocutores, e essa reação negativa se perpetua e vai criando cada vez mais um medo de desagradar, que vai criando cada vez mais defesas, que vai criando cada vez mais complicações na interação deste cidadão, homem ou mulher, com os seus pares. Agora, no caso dos meninos na adolescência, é mais complicado, porque eles querem abordar, inclusive, dar sinais de interesse sentimental ou sexual em relação às moças, e eles não têm coragem de mostrar o interesse sexual, como se eles estivessem ofendendo. A sensação que eles têm é de estarem ofendendo as moças por desejá-las. Quer dizer, eles querem chegar com o ar de quem não está com segundas intenções sexuais, né? E isto justamente que eles fazem pensando em serem muito educados, acaba atrapalhando tudo, porque o que as moças mais querem é justamente perceber que eles querem elas sexualmente, ou seja, eles chegam com ar de quem não quer nada do ponto de vista sexual, não mostram desejo, e as mulheres, ou as moças e as mulheres em geral, elas gostam de perceber que elas são objeto do desejo, se arrumaram para ir para aquele baile, para aquela balada, foram todas para provocar o desejo, e o indivíduo lá vai e chega perto dela fingindo que não tem interesse sexual nenhum, o que obviamente é um desastre em termos de resultado. Ficam depois super aborrecidos que os cafajestes, que aliás mostram fartamente o seu desejo, não é? Tem um sucesso que eles não costumam ter, mas é justamente porque eles fazem a alegria das mulheres, dando sinais de quanto eles estão afim, inclusive sexualmente delas. A única coisa que eu queria insistir com esses moços, e não tenho certeza que isso não resolve todos os problemas, é um assunto que eu já falei várias vezes e pretendo ainda falar muitas outras, é que não é vergonha e não é ofensa ter desejo sexual por uma mulher. Quer dizer, elas gostam de ser desejadas, elas ao contrário reconhecem como muito desagradável quando elas não se percebem interessantes sexualmente. De maneira que quem quiser ter alguma chance de não ouvir não, tem que mostrar que está afim de verdade, não é? Pode ainda assim ouvir o não, mas pelo menos tem alguma chance de ouvir o sim, porque quem chega já com postura defensiva e não querendo mostrar que está afim para não correr o risco de ouvir o não, certamente vai ouvir o não, que é exatamente aquilo que ele não queria que acontecesse. Muito bem, esta é então a minha abertura, e agora
Nós já temos várias participações por escrito, mas vamos começar com a participação ao vivo no microfone. Boa noite. Oi, Gicovati. Eu queria saber uma opinião tua. Tô namorando há mais ou menos 1 ano, mas no começo é tudo maravilhoso e depois começa a não ser tão o que você idealizou. Qual é a tua opinião? O que você me orientaria para... Eu quero terminar, mas fica um pouco difícil dizer não, aquela coisa toda. O que você me orienta quanto a isso? Mas por que esse namoro te aborrece? Ele não te interessa mais? Não, eu que me desinteressei. Te interessou, mas por algum motivo? Pela situação dos encontros, da conversa. É a falta de futuro da história? Até pode. Porque a impressão que eu tenho é que as mulheres realmente continuam gostando muito da ideia de que as relações têm que ter um pouco mais de futuro, né? Que tenha alguma coisa de continuidade e a possibilidade de vir a ser alguma coisa mais duradouro, né? E se o negócio não dá sinais de que vai prosperar, então, em geral, as mulheres se desinteressam. E aí ficam, às vezes, sem jeito ou com vergonha, ou as pessoas ficam, às vezes, sem jeito com vergonha de terminar de vez. É isso? E, na realidade, não é tão difícil. É só falar, não quero mais. Né? E a pessoa vai sofrer? Vai, mas não vai morrer. Sabe que a gente tem sempre um pouco a ideia de que quando a gente vai magoar a outra pessoa, vai provocar um dano irreparável, definitivo, insuportável na outra pessoa, o que no fundo é uma ideia até um pouco grandiosa, um pouco de uma mania até de grandeza da parte da gente, porque a gente não é tão poderoso assim que não possa ser eventualmente substituído ou que não seja alguém que dê pra gente a fazer valer a vontade da gente, porque o dano que a gente vai causar seja tão maior do que o das outras pessoas. A gente causa algum dano, mas entre mortos e feridos sempre salvam-se todos. É melhor fazer. Agora, para terminar, não precisa se encontrar. Pode fazer por e-mail, por telefone, por vez, vários outros caminhos, formas de você fazer, né? Não precisa, olha, eu vim aqui para dizer que não quero mais saber de você. Isso aqui não há necessidade. Temos agora uma participação por escrito. A Carol, que é universitária, pergunta o seguinte: existe a possibilidade de manter um relacionamento em que o parceiro está com sérios problemas com a ex-esposa por causa de um filho? No momento, o relacionamento está extremamente desgastado por causa dessa situação e também por excesso de trabalho. Será que é válido continuar com o parceiro que está passando por tudo isso? Eu não sei. Eu acho que depende de cada caso. Mas também as pessoas têm que, às vezes, levar em conta a faixa de idade, né? O parceiro que já tenha filho, todo esse monte de encrenca, e ela é solteira, então talvez esteja fazendo um mau negócio aí, né? Quer dizer, está tendo um desgaste e provavelmente experimentando uma vivência muito confusa, quando ela poderia ter relacionamentos mais singelos, mais diretos, né? Apesar de confusão, tumulto, obstáculo, adversidade, né? As pessoas adoram obstáculos como tipo Romeu e Julieta mesmo. As pessoas não são fascinadas pela ideia de caminhos abertos e avenidas largas nas coisas do amor. As pessoas preferem sempre encrenca. Então aqui encrenca tem bastante, né? Porque a pessoa tem filho pequeno, né? Ainda também outro dia nós recebemos um e-mail, né? Desse tipo, né? Em que a pessoa, o rapaz tem uma namorada, está afim de se comprometer com ela tem um filho de 8 anos que mora com os pais dela, porque ela é mãe solteira, diz que o menino é impossível, né? Dificílimo, né? Encrenqueiro, né? Ainda mora com os pais dela, que ela é muito grudada nos pais dela, que isso aqui vai levar uma família inteira, né? A moça, o filho da moça, que não tem pai, que ele vai ter que encontrar, o pai e a mãe da moça, né? E todo mundo bem embolado. Isso é para quem gosta de pão, porque a chance desse tipo de história funcionar é muito pequena, mesmo que o entusiasmo sentimental seja bem grande. Temos mais uma participação por escrito da plateia. A Daniela, que é desenhista industrial, pergunta: uma moça pode permanecer num casamento emocionalmente presa à imagem do seu pai? Isto é uma patologia a ser tratada? A Daniela faz uma observação de que o marido não vê o relacionamento desta forma.
ela diz que o casamento é feliz, mas as brigas giram sempre em torno da tal dependência com o pai. É evidente que essa coisa de ligação, as pessoas não deveriam se casar enquanto não tivessem melhor resolvidos as suas relações com os seus parentes de origem, sabe? Pai, mãe, tios, avós, porque é trazer para a nova relação problemas muito complicados, não é? Antigamente isso aqui era tema assim até de piada, de brincadeira, né? A sogra. Mas não é só a sogra, tem vários outros personagens além da sogra. A relação de dependência é muito grande e muito intensa de alguém em relação aos seus parentes de origem, evidentemente vai gerar inexoravelmente uma relação de competição. Quer dizer, o novo parceiro vai ficar disputando com o pai ou a mãe do ponto de vista sentimental. E isso gera ciúme tão ou mais intenso que qualquer ciúme em relação a outros homens. Quer dizer, não é. O ciúme existe de dois modos. Existe o ciúme de natureza sentimental e existe o ciúme sexual. Óbvio que não existe ciúme sexual, pelo menos como regra, né? Quando a moça é muito ligada ao pai. Mas o ciúme sentimental é evidentemente que é o mesmo como se ela tivesse um amante. Então, casar com uma moça que tem um amante é uma fria, né? Eu não recomendo. Agora, a moça tinha que evoluir emocionalmente e se desvincular mais do pai, né? Se quisesse efetivamente se dedicar para valer à relação conjugal e apostar todas as fichas nesta relação. Hoje todo mundo tem que ter ciência de que o casamento é uma empreitada de alto risco, né? Tem mais de 50% de chance de fracasso, quer dizer, de divórcio antes dos 10 anos de casado. O que significa que quem não escolher bem e não se dedicar muitíssimo bem, provavelmente vai cair no lado ruim da estatística. Boa noite. Seu nome e sua pergunta. Marlene, a minha pergunta é mais generalizada. Mais generalizada. Tá bom. A minha pergunta é por que o sexo masculino procura tão pouco uma terapia, uma ajuda? Por que ele não aceita, não acredita? Ao meu ver, ao longo da minha vida eu tenho experimentado isso. O senhor também? Não, isso era assim. Mas está mudando. Aliás, basta ver aqui o número de homens na plateia. Aliás, a CBN tem me ajudado muito nisso, porque é uma rádio basicamente masculina e trazido uma plateia grande. Agora, nas terapias, quando eu comecei a trabalhar, verdadeiramente era muito pequeno o número de homens que buscavam terapia. Mesmo quando iam ao psiquiatra, iam de uma forma escondida. Meu primeiro consultório, como o de todos na época, ele tinha uma sala de espera escondida em que o indivíduo entrava por uma porta, saía pela outra, não cruzava com o antecessor nem com o sucessor, ninguém cruzava com ninguém, porque todo mundo tinha medo de ir frequentar um consultório psiquiátrico, porque isso era médico de louco. Então, os homens só frequentavam quando não tinha outro jeito e quando estavam meio loucos mesmo e trazidos por alguém da família na marra. As mulheres buscavam terapia ou então por dificuldade sexual. Dificuldade sexual sempre fez os homens procurarem ajuda, porque é um tema que mexe seriamente com eles. Mas por problemas sentimentais ou existenciais, ou mesmo dificuldades de relação, ou com temperamento mais agressivo, etc., isso tudo era muito pouco procurado pelos homens, muito mais ativa a busca de ajuda psicológica por parte das mulheres. Quer dizer, as mulheres tinham uma postura de receber ajuda muito maior que a do homem. Mas e o homem sempre tinha um discurso assim: eu me viro, eu acabo resolvendo sozinho os meus problemas, né? Uma coisa de orgulho tonto, né? Que vem desaparecendo rapidamente. Inclusive hoje, você sabe que nos consultórios é meio a meio. Hoje não tem mais diferença nenhuma. Quer dizer, na minha clínica eu acho até que tem mais homens do que mulheres. Muitas pessoas se dedicam e buscam ajuda psicológica por razões profissionais. Então, para melhorar
aquilo que se chama de inteligência emocional, ou seja, habilidade no trato com colegas de trabalho, resolver determinados tipos de tensões e contradições no plano profissional. Então hoje cresce muito o número de homens interessados, e não só em terapia, como nos assuntos de psicologia, né? A gente recebe muito convite hoje para fazer palestra em empresas, em eventos onde ainda a maioria é masculina. É verdade também que nas empresas está invertendo, ou seja, está crescendo o número de mulheres nas empresas. Então está virando tudo meio unissex. As empresas, os empregos e as terapias também. Está tudo evoluindo nesse aspecto de uma maneira bem legal. Vamos agora a mais uma participação por escrito aqui da plateia. A minha ex acabou com a nossa relação. Eu gostava muito dela, em quase tudo o que faço. Tenho medo de me relacionar com outra e medo de machucá-la na esperança de que ela ainda volte. O que faço da minha vida? Sigo em frente. Já pensei em ir atrás dela, mas minha consciência diz que cada um deve seguir a sua vida. Então, sempre aquele que é largado fica meio mordido, né? E começa a não se conformar com tanta dificuldade, com tanta facilidade com aquilo que aconteceu. Fica talvez uma sede de retomar, que eu não sei quanto é só vontade de retomar, ou é também às vezes até um pouco de vingança, quer dizer, retomar para depois terminar de novo. Na prática, quando e se a pessoa tomou a iniciativa de terminar, a rigor a única pessoa que deveria tomar a iniciativa de tentar reavaliar ou reaproximar seria aquele que decidiu separar, porque quem foi largado, ou aquele que foi vítima do término, teria que aceitar com docilidade e com resignação o desejo da outra pessoa. Quer dizer, é preciso ter docilidade e compreender que as coisas não acontecem de acordo com a vontade e o destino da gente, e aceitar que a gente tem que engolir todos os tipos de contratempo nesta vida, né? É uma coisa chata porque mexe com abandono, mexe com a sensação de desamparo e mexe também com o ego da gente. Então a palavra rejeição talvez seja um misto de abandono com humilhação, né? Rejeição é abandono mais humilhação. É duplo o sentimento, é desagradável, é doloroso, mas é suportável. Aliás, tudo é suportável, né? As pessoas às vezes gostam de dizer, não estou aguentando mais. Todo mundo que não aguenta mais já morreu, porque se não morreu, está aguentando, porque tem que suportar todas as coisas que acontecem. Adversidades, a boa tolerância à frustração, contrariedade e adversidade é um dos requisitos fundamentais para se viver. Isso não é filosofia no sentido estoico de que o sacrifício é uma coisa legal. É uma necessidade, porque as coisas adversas acontecem inexoravelmente, mesmo se a gente não acha isso nenhuma virtude moral. E nesse período de viuvez em que as pessoas ficam quando terminam um relacionamento, se surgir uma outra pessoa, uma outra oportunidade, é momento de decidir? O amor é um remédio para a sensação de desamparo, né? Como a gente não se sente completo e inteiro sozinho, todo mundo precisa vamos dizer assim, de escolher um parceiro com o qual se sinta aconchegado e mais harmonioso ou mais completo graças à presença desta pessoa. Então esta é a pessoa que é o objeto do amor, é o sentimento que a gente tem por aquela pessoa especial, cuja presença provoca em nós aconchego e serenidade. Então, se a pessoa está muito desassossegada e muito infeliz quando está sozinha, naturalmente ela, talvez às vezes com pouco critério, pode aceitar, vamos dizer assim, a aproximação de qualquer também não seria exagero, mas enfim, de uma pessoa não tão criteriosamente escolhida para ser remédio para aquele vazio, para aquela sensação de desamparo. A melhor coisa é a gente aguentar um pouco melhor esse buraco, esta dor, essa incompletude, aguentar isso um pouco melhor na gente mesmo, porque a ideia sempre de buscar alguém que vai resolver essa incompletude na gente é perigosa e pode muito bem determinar mais decepções, mais frustrações, mais aborrecimentos e mais sofrimento lá na frente.
Mais uma participação do público presente. Seu nome e sua pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é Maria Cristina, prazer estar com você. A minha pergunta, eu gostaria de saber um pouquinho mais o tema que você trouxe no início do programa sobre adolescentes, né? Isso em relação até à minha vida pessoal, né? Eu sou separada há alguns anos, tenho um filho de 20 anos de idade e praticamente mais de 10 anos eu é que fui mãe, né? Mãe e pai. Então a gente tem uma preocupação muito grande de influenciá-lo pela falta da figura paterna, né? Eu queria saber, assim, qual o grau de influência... O pai não participa nada da... é bastante ausente. Quase nada. Quase nada, Então, em termos de educação... Oi? Atrapalha ou não? Já atrapalhou mais, agora não mais. Agora é só... Então, a preocupação, assim, não que ele tenha essa timidez, mas da nossa influência de educadora, né, como mãe só, sem a figura paterna, o que isso pode resvalar depois num relacionamento, né, dele? Mas tem algum sinal nele, de timidez? De algum tipo de insatisfação, problema, dificuldade? Ele é um menino diferente dos outros da geração dele, ou dos colegas dele? Ele é bom estudante? Ele é. E é manso ou bravo? É muito mimado? Ele bem mimado. Eu sou muito cuidadosa, muito, né? Sempre me preocupei muito com ele. Então, fico preocupada em relação ao que ele pode enfrentar, o que a minha norinha pode enfrentar, né? Porque ele já namora há 2 anos. Sério. E ela tem reclamações dele? Não. Não? Que eu saiba, não. Pelo menos não reclamou pra mim direto, né? Então, você sabe, não existe, que eu saiba, nenhuma característica de personalidade que seja típica dos meninos que tenham sido criados nessas condições, ou seja, filho de pais separados e nos quais, vamos dizer, em cuja separação o pai seja um personagem mais ausente, né? Também não há ainda indicação clara de quais são as consequências sobre os filhos daqueles que são filhos de mãe solteira mesmo, ou seja, que o pai é inexistente efetivamente, né? Quer dizer, as chamadas produções independentes. Ninguém sabe também as consequências dos desdobramentos psicológicos do que vão ser os filhos de pais, por exemplo, homossexuais. Quer dizer, quando a adoção, que hoje é um fato aceito, em que o pai e a mãe são do mesmo sexo, não é? Tanto 2 mulheres quanto 2 homens. Isso tudo é a ser melhor esclarecido no futuro. Agora, pais separados e o pai mais negligente, já temos alguma experiência, porque a frequência de separações cresceu bastante, o suficiente para a gente acumular a experiência maior, desde a metade dos anos 70, né? Já temos mais de 30 anos e, portanto, vários moços da idade do seu filho ou mais velhos que viveram esta circunstância. No começo era um pouco mais complicado, porque havia estigma social, quer dizer, o menino era negligenciado, ele era tratado de forma negativa no ambiente escolar, ele era visto de uma maneira, vamos dizer assim, meio discriminada dentro de certos contextos. Isso desapareceu completamente. Hoje desapareceu, entre outras coisas, porque metade da classe é de filhos constituída por meninos que os pais se separaram. Então, eu não tenho visto nenhuma diferença em especial. Agora, a superproteção está longe de ser coisa boa. E esse negócio de querer ser mãe e pai ao mesmo tempo e querer suprir todas as necessidades e anseios, eu acho muito ruim, né? Acho que tem que ser duro, tem que educar, acho que tem que ser rigoroso para formar cidadãos. Eu acho que o papel dos pais não é um papel fácil, não sei nem se é muito sábio ter filho, porque se você formar cidadão, eles vão embora, né? Você tem que preparar eles para eles irem embora. Isso é uma contradição em si, né? Você ter que ter filhos para eles, para se der tudo certo. Mas todo mundo fala que os filhos são do mundo, etc., mas na hora H, todo mundo quer mesmo, é o filhinho ali grudado, depois não quer ele indo longe de jeito nenhum. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma participação do público presente. Seu nome e sua pergunta, por favor. É Danton.
eu tenho acompanhado a trajetória do Dr. Flávio, eu tenho vários livros e tudo, e eu tenho um questionamento, não é bem um questionamento, é mais para um esclarecimento, não sei se é na liberdade possível ou não, mas de qualquer maneira, todos os seus livros, o senhor fortalece a razão racional, né? Acredita mais nisso, até quase numa antítese a Freud, não uma antítese geral, mas assim buscando isso aqui não só do inconsciente, mas em si da razão, da possibilidade de se criar alguma coisa. Eu pergunto ao senhor, doutor, para que a razão possa incidir, para que o racional possa incidir assim, nessa perspectiva, nesse andamento, né? Ele não fica, de qualquer maneira, obscurecido, por exemplo, pela emoção. O senhor diz no livro que até a emoção acaba obscurecendo o pensamento racional, não é? E não vem mais além, ou bem antes, na infância, a impossibilidade de ser racional, quando já está tomado pelo irracional, do irracional que eu digo, do inconsciente? Então, você sabe que esse é um dos temas extremamente complexos, não só da psicologia, como é um tema recorrente na filosofia, desde dos primórdios, né? Desde que o homem começou a pensar sobre a vida, né? Razão versus emoções, e como é que a gente concilia esses dois universos. Na psicologia psicanalítica, que nasceu há mais ou menos 100 anos atrás, quer dizer, no início do século XX, o que estava em jogo era uma espécie de revolta contra o padrão anterior, que era um padrão basicamente racionalista e de um racionalismo repressor, quer dizer, uma racionalidade que negava a existência, ou que se esforçava por negar a existência das emoções. Era, vamos dizer, ainda uma Europa vitoriana, uma Europa repressiva, e o Freud então aparece como um indivíduo que vem para liberar impulsos, em particular o impulso sexual. Também não são todos os impulsos que ele é amante da expressão. Ele nunca foi amante de expressão livre da agressividade e nem mesmo da sexualidade, né? Mesmo no Freud, a ideia é a liberdade para pensar e para sentir, e não tanto para fazer, né? A liberdade para fazer no plano da sexualidade aparece com Wilhelm Reich já nos anos 30, e o Reich nunca foi levado muito a sério. Era um autor, assim, tido sempre como meio irreverente, misto de marxista, ousado, meio revolucionário, mas não no sentido, mas não era um pensador que vamos dizer, influía no caminho e no andamento da psicanálise. No próprio seio dos psicanalistas, a partir da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, em torno dos anos da Segunda Guerra, em torno daquele período, começou a se desenvolver uma coisa que se chama de psicologia do ego, psicologia da razão, né? E que já era uma espécie de volta à retomada da ideia da importância da razão como reinado da razão sobre as emoções, sem opressão das emoções, mas sobre a ideia de que a razão tinha que ser alguma coisa mais forte no homem do que as emoções. Essa psicologia do ego, ou da razão, ela teve vários representantes importantes, muitos deles eram discípulos do Freud, como foi o caso do Otto Rank, que foi um indivíduo que foi muito ligado ao Freud e foi para os Estados Unidos. Teve outros personagens, todos eles muito relevantes dentro da corrente psicanalítica mesmo, em particular a americana, né, norte-americana, que foi um choque para a psicanálise a chegada deles nos Estados Unidos, porque muitos eram judeus e imigraram durante a guerra para os Estados Unidos. Então a psicanálise ali sofreu uma conturbação muito relevante. Tem outros autores que são menos conhecidos, como o Franz Alexander, como outros, que agora não me vem à cabeça, mas que também começaram a levar muita razão. Alguns psicanalistas mais famosos, tipo Lacan, quase ficaram seduzidos por esta coisa, mas depois resolveram voltar atrás e ficar buscando a lógica e a linguagem das emoções, que é o que aparece no Lacan. Todos eles, no fundo, pensam o seguinte: temos dois universos, o da razão e o das emoções. Se tiver que optar, tem que optar pela razão, porque emoção não é um bom veículo para fazer escolhas. Nem a vaidade, nem a raiva, nem a inveja,
porque emoção não é só coisa boa, tem várias outras, né? Essas não são bons critérios para se fazer avaliações precisas sobre a vida, sobre o futuro da gente mesmo e sobre a condição humana. Temos mais uma participação por escrito. Augusta tem 26 anos, é administradora de empresas e pergunta: como fazer para buscarmos a sensação de completude sozinhos? Se não é apropriado buscá-la em um parceiro amoroso, é aconselhável usar o artifício do trabalho? Devemos nos valer somente de uma força única, exclusivamente proveniente de nós mesmos? Na verdade, ninguém consegue se livrar totalmente da busca de um parceiro externo, né? Agora, alguma capacidade para se virar sozinho tem que existir. E quanto mais o indivíduo for rico de interesses, entretido com os seus projetos pessoais, mais fácil de encarar, né? Toda pessoa que tem gostos, paixões, por exemplo, profissionais ou intelectuais, artísticas, que é muito voltado para os seus temas, sempre lida melhor com o vazio que possa surgir em função da ausência de um parceiro sentimental. E eu acho que enfrentamento desse mal-estar é uma coisa que aos poucos vai, não digo fazendo desaparecer totalmente esse buraco, mas vai encolhendo ele a ponto dele ficar, vamos dizer, de uma dimensão suportável. Eu acho que ele chega a ser uma coisa que a gente dá conta de administrar e, portanto, não se precipitar em escolhas indevidas, porque eu acho que o maior problema para quem não lida e não suporta essa incompletude, esse buraco, é a precipitação em escolhas indevidas, porque preencher o buraco com uma escolha super legal, eu não tenho nada contra, né? Nem eu nem ninguém. O problema é que às vezes quando a gente não dá, vamos dizer assim, não se aguenta, acaba se precipitando e fazendo escolhas equivocadas. Eu acho que quanto mais o indivíduo tiver interesses pessoais, vida pessoal, assuntos próprios que sejam estimulantes para ela mesma, quer dizer, uma individualidade razoavelmente bem constituída, melhor para aguentar esses períodos da vida que podem ser longos, né? E podem ser longos mesmo, e não tem problema nenhum que seja assim. Agora uma participação da plateia. Seu nome e sua pergunta. Uwe, sou professor. Eu queria voltar àquela questão que você começou sua fala, quando você disse que tem dois tipos de criança, né? Uma criança, quando vem estrangeira, ela corre no colo dele, e outra criança chora e vai procurar o colo do pai ou da mãe. E depois você falou que as meninas procuram, vamos dizer, ser aceitas até sexualmente pelos homens, ser adoradas sexualmente. Eu entendo o seguinte, que nem toda mulher, vamos dizer, vai querer isso. Eu lembro na minha juventude, quando eu era estudante, né? Eu procurava uma namorada. Eu não achava, ou tinha dificuldade, né? Então não sei o que era. Quando não procurava, achava. Chovia até às vezes, sabe? Então, essa questão, não sei se é uma questão de eu ter feito errado, ser rejeitado, ou aquela eu não procurei, sentiu-se rejeitado também, procurou. É orgulho, uma questão de orgulho em dois sentidos. Quando faz uma investigação muito forte, ela pode ser ferida. Quando não faz nenhuma investigação, também pode ser ferida, né? Ou bati na porta errada. Eu não sei. Qual seria, vamos dizer, uma explicação? A história, como eu estava contando, é uma história, é a mais comum. Mas isso que você fala tem um fundo muito importante de verdade, que é o seguinte: sempre que a gente já finalmente conseguiu arrumar uma namorada, é verdade que as outras moças nos descobrem imediatamente, não é? O que é uma injustiça absoluta, que as coisas caminham assim. Isso vale para as moças igualzinho, quer dizer, parece que, eu também acho que vale para outros assuntos. Quando você não precisa de dinheiro, te oferecem dinheiro. O banco mesmo só te empresta dinheiro se você não precisa, né? Existe uma lei cósmica, parece, não é? Que Deus só dá para quem não precisa. E quando você não precisa é quando você já tem. Então, provavelmente a pessoa, quando tem um parceiro sentimental, um namorado ou uma namorada, provavelmente muda a expressão de rosto, fica suficientemente brilhante, né? Para que esse brilho comece a despertar o entusiasmo e o interesse de outras pessoas também, né? E quando o indivíduo está, talvez, numa fase mais ofuscada, mais para baixo, mais inseguro, mais deprimido, porque ninguém quer saber dele, ele deve transmitir também um estado de alma que não é nem um pouco estimulante para que outras pessoas venham atrás. Então, certamente existem
outras variáveis incluídas. Esse que você falou também é verdade, no sentido de que quando você tem uma moça, por exemplo, muito bonita, e ela é acostumada a ter sempre muitos homens atrás dela, quando algum em particular dá sinais de não ter o menor interesse por ela, talvez justo por aquele ela se interesse. Mas sim como um desafio, como uma vontade de quem que esse cara pensa que não está me querendo, não é? Então aí ela vai atrás por desafio. Mas isso já são exceções. Primeiro que faz muito tempo que eu não ouço história desse tipo, das moças ficarem assim desafiadas. Nós temos mais uma pergunta por escrita. Essa é anônima e diz: há aproximadamente 3 anos tenho um relacionamento com um rapaz que tem namorada. Tenho 27 e ele 29. Durante todo esse período em que ele esteve namorando, vivemos uma relação muito boa. Temos gostos parecidos, baladas, musicais, sexo. Eu sinto que ele não vai acabar o relacionamento dele. Sobre a namorada, sei que ela é bem passiva, não sai à noite, não o satisfaz sexualmente. É o que ela sabe. E ela pergunta: por que os homens se dividem nas relações desta forma? Não todos. E quando se dividem é porque não estão prontos para nenhum relacionamento por inteiro, para valer. Isso também é extremamente frequente, quer dizer, não só os homens, as mulheres também. As mulheres, elas dão um sinal de não estarem tão prontas por um caminho diferente. Elas, muito frequentemente, pressionam muito os homens para que eles decidam, e sabendo mais ou menos intuitivamente que ao pressionar elas estão empurrando e não puxando. Quer dizer, sempre tem ditados populares até que falam disso, né? Quem vai com muita sede ao pote derruba o pote. Então, quando elas vão em cima e pressionam, é o truque feminino de espantar, né? É a maneira de afastar e não uma maneira de conquistar nada. Então toda pressão, toda cobrança, as pessoas usam muito essa expressão, eu fico sempre chocado quando eu vejo, mas todo dia eu ouço alguém dizer assim: eu cobrei não sei o que dele. Eu acho fantástico as pessoas acharem que têm esse direito à cobrança uns sobre os outros, né? E adultos, eu acho que depois de uma certa idade, depois dos 18 anos, não pode cobrar nem de filho, né? A gente pode tudo, ficar triste, pode ficar aborrecido, pode tudo, mas cobrar, né? Então o que eu acho é isso. O moço provavelmente não vai sair mesmo dessa dualidade, e se você aceitar ficar na dualidade, como tantas mulheres também, e em tantos casos que a gente também tem recebido aqui nos e-mails do programa, não é? Das moças que ficam esperando anos a fio o cara se decidir, sem o cara dar nenhum sinal de que vai se decidir, elas ficam anos esperando. Evidentemente que elas também não querem nada, porque se quisessem caíam fora. Então elas são tolerantes com a indecisão deles, e eles não decidem porque eles não querem decidir mesmo, e todo mundo parece que quer sonhar mais com amor do que de fato viver história de amor. Da plateia, mais uma participação. Seu nome e qual a sua pergunta? Ivael, parabenizar a sua ajuda que o senhor dá, o seu belo programa. Muito obrigado. A nossa história é a seguinte: há 6 anos nós namoramos, ela tem 2 filhos e mora na casa dela e eu moro na minha. E nós não sabemos como decidir a casar, porque eu moro um pouco distante, na mesma cidade, e eu quero que ela vá embora comigo, mas ela não pode ir porque tem os compromissos dela. E eu não quero morar com ela porque tem os meus, então nós não temos um projeto comum, né? Não entendi. Os filhos, ela tem 2 filhos, você não tem? Não, eu tenho, mas já estão casados. Já estão grandes, né? E esses filhos, ela é muito ligada nos filhos? Sim, não é... Qual é a idade dos filhos? 14 e 18. Sei. E ela não pode vir com você porque ela não pode largar os filhos? Ou são outros compromissos? Tem outros compromissos também, né? Outros compromissos também? Professora, trabalha. Sei. E você não pode... Eu não trabalho. Hein? Eu estou aposentado. E você não pode então mudar mais para perto dela, não? Ainda não. Por quê? Por causa dos filhos? Porque eu quero ter a minha privacidade. Então não tem nada a ver com a distância e nem com os compromissos dela. Você quer a vida mais quietinha? Se ela fosse morar comigo. Aí pode. Mas pode. Ela vem com os filhos e tudo? Pode também? Pode. Eu não entendi. Quer dizer, a sua casa é tão melhor que a dela? Queria ficar fora da cidade, né? A sua fica fora da cidade?
Então você não quer abrir mão do lugar, né? Ela é que tem que aderir ao lugar e ela não consegue fazer. Sabe o que eu estou achando? Eu acho que por enquanto é melhor ficar nas duas casas mesmo, porque parece que não estão prontinhos para ficar junto o tempo todo, não, né? Então, ficar em duas casas não é tão grave e nem tão difícil, né? Só se for possível encontrar uma solução que contemple e agrade todo mundo. Se ela começar a ter que ficar viajando não sei quanto tempo para ir trabalhar, né? Provavelmente ela vai acabar frustrada, fazendo um mau negócio, e aí nas relações precisa tomar cuidado, porque não pode fazer, nenhum dos dois pode fazer mau negócio, né? Porque a gente não pode cuidar só do interesse da gente numa relação afetiva, tem que cuidar do interesse do outro também, porque se o outro ficar frustrado e infeliz, também estraga tudo, né? Então não é o ramo no qual a gente pode realmente se ocupar de uma forma unilateral, porque tanto faz a minha frustração como a frustração da minha parceira, em ambos os casos a relação vai degenerar do mesmo modo. Então, por enquanto é melhor ficar como está e se encontrar provavelmente nos fins de semana ou na hora de namorar. Não é tão ruim. Mais uma participação do público presente. Seu nome e sua pergunta, por favor. Micael, boa noite. Primeiro, meu português não está tão fluente, por isso peço licença de todos vocês. Minha pergunta é sobre dar valor nos relacionamentos, porque no meu passado eu tive alguns relacionamentos e durante deles eu não dei muito valor a isso. Só quando acabou eu me toquei e percebi que isso realmente era muito bom. E daí existe uma receita para a gente aprender melhor a dar valor nos relacionamentos quando estamos nos relacionamentos ou não, para perceber isso só depois? Essa é uma pergunta interessante, mas é difícil ter receita, né? De fato, a impressão que dá é que há uma tendência mesmo das pessoas a valorizar o que perde, né? Ou quando perdeu ou na hora que está perdendo. É um sinal um pouco tolo, na minha opinião, porque não deveria ser assim. O indivíduo deveria saber apreciar na presença, mas a gente faz isso com muitas coisas. O cérebro parece que se ocupa mais daquilo que está indo mal, daquilo que está faltando, do que daquilo que está indo bem. Ninguém valoriza muito a saúde também, só valoriza quando fica doente, né? Aí sim descobre como a saúde é uma coisa importante, né? Então parece que nas coisas afetivas também se faz isso. Eu acho pessoalmente que tem a ver com uma certa sabotagem, quer dizer, uma autodestrutividade e a pouca competência da pessoa de ser feliz, de ser capaz de usufruir aquela felicidade. Acho que isso existe em outros assuntos também. Quando as pessoas viajam, muitas vezes também elas sentem prazer mais em relembrar a viagem que fizeram do que a satisfação que curtiram na hora que estavam viajando. Parece que rememorar é mais divertido, mais rico, mais estimulante do que viver a coisa em si, né? E muitas vezes o indivíduo está vivendo uma determinada coisa boa e está já pensando em alguma coisa para frente também, o que é um jeito de estragar aquilo que está efetivamente acontecendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso cérebro, porque ele pode ser um importante inimigo da gente. Vamos a outra pergunta por escrito. O Peter é consultor e pede a minha opinião no seguinte tema: como está a autoestima brasileiro? Então, eu não saberia dizer como é que está a do brasileiro por comparação com outros povos, porque eu não tenho essa experiência cultural. Os adolescentes hoje passam problemas específicos, né? Um dos mais sérios problemas dos jovens no mundo inteiro, eu acho, e no Brasil em particular, é relacionado com a questão profissional. Eles não têm uma perspectiva futura de trabalho e de carreira parecida com aquilo que tinham antigamente. Quer dizer, eu acho que os jovens hoje padecem muito de falta de futuro para a sua história profissional. Do ponto de vista afetivo, continua a mesma coisa de sempre, ou seja, aquele tumulto, aquela turbulência, sofrimentos, etc. Do ponto de vista erótico, há uma liberdade, uma facilidade para parcerias, vamos dizer, para isso que eles chamam de ficar, etc., estão muito bem nesta área, pelo menos nesta fase da vida. Mas eu acho que o maior nó para a autoestima dos adolescentes é realmente o profissional, né? No mundo onde graduação já não quer dizer mais grande coisa, onde falta emprego, onde as pessoas realmente têm muita dificuldade de encontrar
uma perspectiva de futuro, o que realmente entristece e desmotiva, né? Então há uma tendência muito grande à desmotivação, principalmente dos moços. Ainda as moças estão um pouquinho mais animadas do que os rapazes, pelo menos no que diz respeito à atividade profissional, estudando mais, elas têm mais o espaço, elas ocupam mais vagas nas universidades, elas estão mais, vamos dizer assim, entusiasmadas, parece que conquistando o território. E os moços estão totalmente desmotivados nisto, e o que eu acho que prejudica dramaticamente a autoestima. A Rúbia nos enviou o seguinte e-mail: Dr. Gicovati, tenho 34 anos, sou casada pela segunda vez. Estou muito feliz com o meu marido. Ele tem 48 anos. Fazemos muitas coisas juntos. Estamos sempre em sintonia. Mas de uns 2 meses para cá, nossas relações sexuais estão se espaçando. Ele está se concentrando no trabalho e não tem energia para o sexo. Sempre diz que não há outra pessoa e que somente eu existo na vida dele. Fala que seu amor por mim é maduro, sem sentimentos passageiros. Ele sempre me satisfez, mas agora está me deixando muito confusa. Pede para que eu espere, porém meus hormônios borbulham e quero ter o meu marido por completo, não apenas como companheiro. O que faço? Então, eu não sei, esses hormônios borbulhando, eu não sei exatamente o que significa. Eu acho que, em parte, pelo menos, tem a ver com o fato do marido não estar muito disponível, muito interessado, porque, infelizmente, o desejo parece que cresce quando não há uma correspondência muito adequada. Eu penso o seguinte: principalmente para os homens, quanto mais bem sucedida a relação afetiva, quanto mais o indivíduo está verdadeiramente comprometido e seriamente comprometido com a sua relação afetiva, como eu acho que é o caso, né, deste casal aqui, onde o marido me parece realmente muito determinado a viver esta relação para valer, então isso aqui, somado a tensões maiores no plano profissional, pode mesmo determinar uma diminuição do erotismo. Nos homens, o erotismo se arrefece quando as coisas do plano sentimental se encaixam de uma forma mais legal. Quero dizer, é triste dizer isso, porque não é o que acontece com as mulheres. Então, muitas vezes pode dar esse desencontro em que o desejo masculino diminui por causa justamente da boa qualidade da relação afetiva, e o desejo feminino cresce pela mesma razão, dando esse desencontro que está aparecendo aqui. Eu acho que o mais importante nos casais nessas condições é conseguir criar uma atmosfera erótica, né, que envolve sempre uma certa vulgaridade, quer dizer, uma certa quebra desse clima romântico, desse clima de aconchego tão intenso que, do ponto de vista do homem, prejudica demais. Eu acho que quando a mulher não fica tão aflita, tão nervosa com a situação, e ela compreende que o fato do homem estar sentindo e vendo a coisa de uma forma diferente daquela que está acontecendo dentro dela, e ela para de interpretar aquilo como um sinal de rejeição, um sinal de descaso, para de ficar enciumado ou inseguro, achando que tem outra na parada, que não tem, evidentemente. Aqui é mais que claro que não tem mesmo. Então, ela talvez fique um pouco mais calma, um pouco mais paciente, um pouco menos inquieta e tensa com a sua sexualidade, mas em condições de compreender o momento em que ele está vivendo. Obviamente, se ela conseguir ajudá-lo a criar um clima um pouco mais vulgar, quer dizer, um pouco mais de baixaria na hora do sexo, isso certamente vai facilitar muito a vida dos homens, porque o contexto desta ordem sempre facilita bastante para a sexualidade masculina. Os homens têm enorme dificuldade de conciliar o sexo com o amor, com aconchego, com ternura, com companheirismo. As mulheres fazem isso com mais facilidade, são mais bem feitas nesse sentido que os homens, e os homens têm que ajudar. As mulheres têm que ajudar, as mulheres têm que ajudar justamente compreendendo que para
o bem dos homens, elas têm que mudar o canal um pouquinho na direção de uma certa vulgaridade e sair do clima romântico para um clima mais baixo mesmo, mais erótico claramente, né? Mas de todo modo não é para fazer nada não, aguenta porque esse marido vai melhorar. Eu acho que esse bom relacionamento assim não é para jogar fora de jeito nenhum. No Divã do Gicovati teve produção de Diego Matoso e Francisco Augusto. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Célio Pereira. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.